Olá, aqui é o professor Tirão Borba. Nos últimos dois vídeos nós falamos sobre a questão como o mundo mudou e pelas mudanças profundas que a gente percebe na nossa realidade social, demanda uma nova forma de educação, uma outra educação, porque as formas de socialização mudaram drasticamente. E o que eu quero trazer para vocês, que também discuti no último vídeo, é o quê? Que tipo de abordagem nós podemos trabalhar em sala de aula, principalmente no curso de empreendedorismo, que é o foco aqui, no caso, na rede estadual do Rio de Janeiro, que é onde eu trabalho, você, o colega de trabalho, de rede, pode implementar na sua escola. E, basicamente, é no segundo bimestre, no macrotema Propostas e Projetos para a Escola, da semana 11 à semana 13 do segundo bimestre, que a gente vai tratar basicamente do desenvolvimento de um projeto empreendedor. A gente precisa retomar uma ideia. Que ideia é essa? O ser humano, ele é socializado. E uma coisa que já é colocada na sociologia, psicologia e neurociência é que nós aprendemos a partir da interação e da questão do diálogo. E quando nós aprendemos a partir da interação, das relações, a gente precisa de relações razoavelmente estáveis para a gente entender como os processos funcionam. Quando nós somos socializados, nós começamos a perceber a realidade. E ao perceber a realidade, pela introjeção da linguagem, a linguagem faz que a gente olhe a realidade de uma determinada forma. Só que qual é a diferença que começou a acontecer a partir da segunda metade do século XX que torna essa realidade um pouco turva? A aceleração das relações. Então, muitas vezes a nossa cognição ela não consegue dar um olhar amplo para a gente compreender de maneira profunda a realidade e realizar as melhores escolhas. Se isso é difícil para um adulto, imagine para um adolescente. E o mundo que nós vivemos hoje é de uma oferta de oportunidades que é imensa, mas se a gente não tiver uma, ferramenta poderosa que a gente possa escolher de maneira mais certeira, aí a situação se torna caótica. Então, para fugir dessa caoticidade, é que a gente tenta dotar o aluno de determinadas ferramentas que tornem a realidade mais inteligível e que mesmo com as imensas oportunidades, né, que quanto mais oportunidade nós temos, mais indecisão nós temos para tomar uma escolha, que mesmo com esse problema do mundo contemporâneo, que é de oferta, não de escassez, a gente possa dotar o aluno de ferramentas que o auxiliem na vida. Então, retomar essa questão da segunda metade do século XX, que existem 2 processos que são razoavelmente sinérgicos que começam a acontecer, que é o seguinte, no mundo do trabalho a gente tem uma série de mudanças, e a gente tem a ascensão das empresas de tecnologia, principalmente do mundo digital. Nesse mundo digital, ele é muito mais móvel, muito mais demandante com a realidade. É diferente, por exemplo, do mundo da fábrica da sociedade fordista, industrial, que você organizava com ciclos estáveis e tudo mais. Qual é o ponto que eu estou querendo chegar? As formas de produção e execução de projetos antigamente eram feitos de método cascata, muito comum na engenharia, até hoje em dia na engenharia civil. E as pessoas que trabalhavam com o desenvolvimento de software, e que eles começaram a perceber? Olha, eles tinham uma relação entre o cliente e a pessoa que ia executar o projeto, o prestador de serviço, e muitas vezes, quando o serviço terminava, aquele produto não servia mais. Então, eles foram percebendo, as pessoas os desenvolvedores de software, que esse método cascata, de prazos muito alongados e tudo mais, era ruim para o desenvolvimento das empresas do mundo digital e para atender o cliente, porque as coisas se tornavam obsoletas com um curto período de tempo. Então começou a surgir a ideia do mundo ágil, a metodologia ágil, que trabalha na execução de projetos. Existem várias metodologias ágeis e principalmente o que eu vou chamar a atenção de vocês é o Scrum. O Scrum é uma metodologia ágil que foi criada vou pegar o livro aqui para mostrar para vocês, pelo Jeff Sutherland,
que ele foi percebendo essas relações que eram cada vez, né, que você precisava de ter ciclos, sprints, de entrega de um produto, o cliente averiguava se era aquilo que ele queria ou não, aonde se poderia melhorar, né, e um melhoramento contínuo, que é uma ideia que vem lá da Toyota, e isso começou a ser implementado na maioria das empresas de tecnologia. Existem outras variações, o Scrum também utiliza o Kanban e etc. O que eu estou querendo chamar a atenção para vocês? A gente vai trabalhar numa disciplina, o componente curricular de empreendedorismo, que trabalha com projetos e projetos intraempreendedores. Essa ideia que vem do Scrum, que é o quê? Sprints, né? Que são organizados a partir de um backlog, que é o conjunto de ideias e tarefas que são executáveis naquele espaço de tempo, né? O sprint é um espaço de tempo, 2 semanas, 3 semanas, um mês. As pessoas executam a tarefa e entregam alguma coisa. Isso é extremamente poderoso para o professor, né? Você tem sempre uma relação contínua de aprendizado e monitoramento dos discentes. Então, os alunos começam a aprender a lógica de entregar projetos. Vai ser uma coisa muito mais imersiva, né? E de aprendizado contínuo sobre um problema real, que é a ideia do quê? Da aprendizagem baseada em projetos, que eu já havia falado do quê? Do Bender, do William Bender, que defende. Por que a aprendizagem baseada em projetos que começaram lá nas universidades, né? Ou baseadas em problemas, depois baseadas em projetos, que começaram nas universidades, começaram a chegar na educação básica, principalmente no ensino médio. Por que ela é uma ferramenta, né, uma abordagem poderosa? Não quer dizer que vai ser aplicada em todo e qualquer lugar, em toda e qualquer escola. Existem pré-requisitos para que ela funcione. Mas por que ela é interessante? Porque vai envolver o aluno num problema real. Ao você envolver o aluno no problema real, ele vai ter o quê? Uma interação, um sentimento de pertencimento a resolver um problema que tem uma interação com ele. E ao resolver esse problema que tem uma interação com ele, ele começa a desenvolver o quê? As competências, né? Sejam as competências que estão lá na BNCC, as competências que já foram faladas por os outros autores antes da BNCC, as chamadas competências do século XXI. E isso é uma demanda também do mercado, que as pessoas saibam, né, trabalhar com projetos de maneira colaborativa, criativa e etc. Então, existe uma sinergia, essa aprendizagem baseada em problemas e projetos, que é uma metodologia ativa, muito utilizada, que tem toda a cara do empreendedorismo, e o Scrum. O Scrum ele vem sendo adaptado à educação, mas não existem trabalhos consistentes ainda, né, que sistematizaram a metodologia. Mas, de maneira bem básica, grosso modo, a gente pode falar que são o Scrum, se for, como eu vou apresentar para vocês, adaptado à educação, é basicamente uma ramificação da ABP, né, a aprendizagem baseada em projetos. E nisso tudo nós podemos usar ferramentas digitais que estão aí disponíveis. Acho que a mais famosa para organizar os alunos, para eles começarem a aprender, é o Trello. O Trello é uma ferramenta gratuita, que tem esse sistema de quadro Kanban, é extremamente visual, nos foge daquelas planilhas de Excel do método de cascata. Não que isso seja ruim, seja desprezível, mas considerando um aluno do primeiro ano do ensino médio, é a primeira forma de organização para ele entender, delinear um problema, realizar estimativas, desenvolver um projeto e entregar alguma coisa. Muitas vezes ele não fez isso no ensino fundamental 2. Quando ele fez outras coisas, dada a precariedade do ensino fundamental 2 com os municípios. Então, se você é um professor que vai ofertar essas ferramentas, você vai despertar ele para um outro olhar para o mundo, uma nova forma de enxergar a realidade. E você não vai estar propriamente trabalhando, depositando conteúdo para ele, você está dando uma forma dele enxergar, que é a questão da socialização. O que é a socialização? Quando você é socializado no português, você vai nomear uma série de conceitos e enxergar a realidade de uma determinada forma. Isso para qualquer linguagem. E a linguagem é uma ferramenta. O Trello, o Scrum, a aprendizagem baseada em projetos, também são ferramentas intelectivas que vão fazer o aluno
se aproximar da realidade e deixar ela inteligível. Então, isso aqui é o nosso primeiro papo, né, basicamente, do que eu estou delineando sobre aprendizagem baseada em projetos, o Scrum, que é uma metodologia ágil, e como que ela pode ser incorporada como uma abordagem dentro do componente curricular de empreendedorismo da Rede Estadual do Rio de Janeiro, na semana 11 a 13, no segundo bimestre, no primeiro ano do ensino médio. Então, até a próxima discussão.